Oi, gente! Essa aula vai ser sobre razão e proporção. Na primeira parte da aula, a gente vai falar sobre razão. O que é uma razão? É quando a gente pega dois termos e nós vamos dividi-los. Eu tenho A sobre B, eu tenho bolinha sobre triângulo, eu tenho metro sobre metro, ou distância sobre tempo, que seria uma velocidade, a gente chegaria à velocidade. Então, se fosse falar só matematicamente, nada mais é do que uma fração. Se eu for fazer uma interpretação, quando eu falo de razão, eu estou comparando dois termos, duas grandezas. Então, por exemplo, eu tenho 45 sobre 32. Enquanto eu tenho 45 bolinhas, eu tenho 32 xizinhos. A cada 45 disso, eu tenho 32 daquilo. É o mesmo que dizer isso se a gente for fazer uma interpretação, for colocar em um contexto. O que é importante a gente saber? Que vai ser utilizado em proporção também. Não tem problema eu ter unidades diferentes. Eu posso ter, igual na velocidade média ou na densidade, que é massa sobre volume. O que eu não posso ter? Uma diferença de unidades, por exemplo, de distância por volume. Por quê? A distância, ele é dado de 1 para 1. Metros, centímetros, quilômetros, milímetros. E o volume? O volume, ele é elevado ao cubo. Então, eu teria ali, por exemplo, metros sobre metros cúbicos. Eu não posso trabalhar com unidades que não têm essa equivalência. Eu tenho ou 1 para 1, ou ao quadrado sobre ao quadrado, ou ao cubo sobre ao cubo, ou a quarta potência sobre a quarta potência. Pode ser, por exemplo, metro quadrado sobre, deixa eu pensar, litro quadrado? Pode ser peso ao quadrado sobre metro ao quadrado? Pode, mas tem que ter essa equivalência. Ou é 1 para 1, ou tem que ser igual, quadrado, quadrado, cubo, cubo, tá? Isso é o mais importante de uma razão e proporção. É a única coisa que vai interferir. Ah, mas por quê? Gente, como que eu vou pegar uma distância aqui, por exemplo, uma régua, que tá aqui na unidade de 1 para 1, ela tem 20 centímetros, e comparar com o meu quarto, que está em metros quadrados, que é uma unidade diária. É impossível fazer isso. A cada régua eu tenho tantos quartos. É impossível. Não dá pra gente seguir essa linha de pensamento. Como que eu posso resolver esse problema? Ou eu reduzo a unidade diária para metros, ou eu pego a régua e faço ali a proporção do que seria para áreas quadradas, para metros quadrados, desculpa. Entendeu? Então, eu tenho que fazer uma conversão para deixar ou de 1 para 1, ou ao quadrado por ao quadrado. Então, o que a gente vai pensar quando a gente falar de razão? Eu tenho ali uma relação entre os termos e eu estou comparando duas grandezas. A forma mais fácil que eu vejo de explicar o conteúdo é dando um exemplo. Então, meu exemplo vai ser bem simples. Eu tenho uma sala de aula com 24 mulheres e 6 homens. E eu quero saber a razão entre eles. Ah, e aí? Eu vou pôr mulheres sobre homens, homens sobre mulheres? Depende. O que o exercício te pediu? Ele especificou? Ele quer a razão entre mulheres e homens, homens e mulheres? Ou ele falou que quer a razão? Porque se eu pensar na razão, ela é a mesma. A cada 24 mulheres, eu tenho 6 homens. Não muda. Agora, se você tem que gabaritar uma questão, por exemplo, e ele quer saber a razão de mulheres para homens, é 24 para 6. Não é 6 para 24. 6 para 24 é a razão de homens para mulheres. Mas eu quis ressaltar isso aqui, tá? Então, vai depender do exercício. No meu exemplo aqui, eu só coloquei a razão entre eles. Eu já falei, seria 24 para 6.
Só que, gente, vamos facilitar a vida. Dá para simplificar? Simplifica. E provavelmente em todos os exercícios que vocês forem fazer, vai estar na forma simplificada. Então, a minha razão é o mesmo que dizer que a cada 4 mulheres eu tenho um homem, ou a cada um homem eu tenho 4 mulheres. Na hora que eu coloquei aqui de forma simplificada, eu quis manter esse 1, para a gente não esquecer que isso aqui é uma razão. Eu não estou fazendo um cálculo numérico normal, que eu tenho ali 4 dividido por 1, que dá 4. Eu estou fazendo uma razão, eu estou comparando mulheres e homens, beleza? E aí eu fui um pouco mais além, e aí a gente coloquei aqui a razão entre mulheres e o número total de alunos. Como que eu faço isso? Eu sei o número total de alunos. É só somar as mulheres e os homens. Aí, se no exercício ele tivesse me falado que além dessas 24 mulheres e esses 6 homens, eu ainda tenho 20 pessoas que eu não sei o sexo. Então, é 24 mais 6 mais 20. Só que aqui eu só tenho esse contexto aqui dos alunos totais. Então, eu tenho 30 alunos dentro de sala, nos quais 24 são mulheres. Aqui eu já especifiquei, então eu quero a razão entre mulheres e o número total de alunos. 24 por 30, que me dá aí de forma simplificada 4 mulheres para cada 5 alunos. Só que aqui, por uma questão de leitura, por uma questão de ficar num contexto mais legal, eu falo que a cada 5 alunos eu tenho 4 mulheres. Eu pego o total, o montante e diminuo ali, pego a parte específica daquele conjunto. Eu posso falar 4 mulheres a cada 5 alunos, ou a cada 5 alunos eu tenho 4 mulheres, que eu particularmente acho que fica mais bonito e é o que a gente vê com mais frequência. Se tivesse um exercício, a resposta seria 4 para cada 5. Se fosse para gabaritar, é 4 mulheres para cada 5 alunos. Mas se for para a gente interpretar, eu estou aqui só falando com vocês, fica mais bonito eu falar que a cada 5 alunos eu tenho 4 mulheres, tá? Galera, se tiver ficado alguma dúvida, não conseguiu entender, conhece uma forma mais fácil de explicar, me manda um e-mail, me manda um vídeo que eu vou repassar para o pessoal, eu regravo de novo para quem não entendeu, te mando no privado, ou dependendo eu coloco aqui de novo. E se você tiver outra forma, eu regravo o que você me mandar para compartilhar com outros alunos, porque é dessa forma que eu vou conseguir ajudar o maior número possível de pessoas. A gente continua com a parte de proporção, que tá ligada aí à razão, beleza? Então, continuando, agora a gente vai para a parte de proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre razões. E aí, eu tenho um contexto que segue isso daqui. Quando eu tenho essas igualdades, que podem ser 2 ou mais, eu sempre vou chegar a uma constante K. E essa constante K, abrindo um pouco um leque, não necessariamente ela vai ser um número inteiro, tá? Pode ser fracionário, sim. Depende do exercício, depende do contexto. Algumas aplicações aqui das proporções. Lado e perímetro, velocidade e tempo. Ah, e o lado e a área? Segue aquela mesma teoria da razão. Lado, metros ou centímetros ou qualquer outra unidade. Área, metro quadrado, centímetro quadrado. Eu não posso comparar duas unidades duas grandezas que não estão na mesma unidade. Eu só posso fazer isso se eu converter uma para outra, tá? Então, quando eu pensar em proporção, eu preciso pensar em igualdade de razões. E aí, algo que é muito trabalhado dentro desse conteúdo são as propriedades. A que a gente mais vai utilizar é essa daqui, ó. É a que a gente mais usa nos exercícios, até de maneira automática, a gente nem percebe.
Essas outras duas propriedades, elas são cobradas em alguns exercícios e quando a gente está fazendo exercícios específicos de proporção. Então, pode ser que te cobre saber essa X propriedade. A não ser que tenha no conteúdo programático, não precisa preocupar com elas. A gente tem muita fórmula para gravar, muita coisa para colocar aqui na cabeça, que a gente tem que gravar na hora da prova, né? Não pode ter ali escrito num papel. Então, essas duas aqui, ó, é algo muito específico que a gente aplica muito na hora de exercício, quando a gente está fazendo ali 40, 50 exercícios do conteúdo. Mas essa daqui a gente sabe, a gente usa o tempo inteiro. E outras duas que são bem utilizadas nesse contexto é quando a gente fala de diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. E essas duas aqui tem que saber, porque pode ser cobrado sim em prova. Como que eu decorei o que era, qual que era a formulazinha do diretamente e qual que era a formulazinha do inversamente. Eu pensei que quando eu tenho diretamente, a fórmula final está em uma linha só. E quando eu tenho inversamente proporcional, a fórmula está em mais de uma linha. O x vai estar sempre de um lado e do outro lado eu tenho as outras grandezas, tá? Então, essa foi a fórmula que eu encontrei de gravar o que era diretamente e o que era inversamente. É uma fórmula simples, mas a gente já tem N outras para guardar. Foi assim que eu gravei. O conteúdo de proporção ele é bem simples, seria isso, essas propriedades. Se você aprendeu a gravar isso aqui de alguma maneira diferente, compartilha com a gente, manda no meu e-mail, que eu vou compartilhar com a galera. Pode auxiliar alguém que não tenha gravado ainda e que talvez a minha forma não ajude. E espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Os próximos vídeos vão ser de exercícios de razão e proporção. Precisando, tendo dúvidas, não sabendo o que fazer, me manda um vídeo, me manda um e-mail, entre em contato comigo que eu vou fazer de tudo para te ajudar. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até o final. Até os próximos vídeos.